Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Olá. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num período fascinante da história, a Antiguidade Oriental. Vamos explorar o legado de três povos que, de maneiras bem diferentes, ajudaram a moldar o mundo como a gente conhece: os persas, os fenícios e os hebreus. Exato. E o nosso ponto de partida para essa discussão é um material de aula fantástico que a gente recebeu, preparado pelo professor Jotinha. Ele organiza as ideias de um jeito que me fez pensar, sabe? E se a gente olhasse para esses três povos não só como civilizações antigas, mas como, três respostas diferentes para uma mesma pergunta: o que é poder? Perfeito. Essa é a nossa missão hoje. A gente vai tentar desvendar como um povo definiu o poder como domínio da terra Outro como controle dos mares. e um terceiro encontrou o poder na força de uma ideia. Vamos ver como essas visões de mundo nasceram e por que, nossa, milhares de anos depois, elas ainda importam tanto. Ok, então vamos começar a desvendar isso. A primeira resposta para essa pergunta sobre o poder vem dos persas. E a resposta deles é: Muito clara. Poder é terra. É território. e que território, né? Exato. Quando a gente olha um mapa do Império Persa no auge, é uma coisa avassaladora. Eles conectaram três continentes, da Índia até o Egito, partes da Europa. A questão que fica é como, naquela época, se administrava algo tão gigantesco. Pois é. Não dá para fazer isso só com o exército, né? De jeito nenhum. E essa é a genialidade do fundador do Império, o Ciro o Grande. Ele sacou uma coisa que era fundamental: governar um território multicultural desse tamanho só na base da força bruta não ia durar. Ia se esfarelar. Exato. Seria como tentar segurar a areia com a mão fechada. Então, ele implementou o que o material do professor chama de política de relativa tolerância. Mas assim, não era só uma questão de ser bonzinho, sabe? Era uma estratégia de governo incrivelmente pragmática. E o que isso significava na prática? Os povos conquistados, eles não eram forçados a abandonar seus deuses ou seus costumes. Exatamente. Em grande parte, eles podiam manter sua religião, sua cultura, até os líderes locais. Uau! Desde que, claro, pagassem os impostos e fossem leais ao imperador. Pensa no impacto disso. Em vez de gerar revolta, Ciro criava uma estrutura onde os povos tinham um incentivo para colaborar. Entendi. Ele basicamente dizia: olha, a vida de vocês pode continuar como era, só que agora vocês fazem parte de algo maior, mais organizado e seguro. Foi uma revolução na arte de governar. Uma verdadeira máquina de governar, então. E toda máquina precisa de engrenagens para funcionar, né? O material do professor menciona algumas dessas ferramentas práticas que eles usaram. Sim, e elas eram brilhantes. Primeiro, eles dividiram o império em províncias, as famosas satrápias. Cada uma tinha um governador, o sátrapa, que era tipo os olhos e ouvidos do imperador lá longe. Mas como conectar tudo isso? Aí que tá. Com estradas. Eles criaram uma rede de estradas que era uma maravilha da engenharia da época. A mais famosa, a Estrada Real, que ligava Sardes a Susa. Tinha mais de 2.500 quilômetros. Nossa! Com postos de descanso, troca de cavalos. Isso me soa como uma espécie de internet da antiguidade. Não era só para mover tropas, imagino. É uma analogia perfeita. Era a espinha dorsal da comunicação do Império. Um sistema de correios oficial com mensageiros a cavalo conseguia levar uma mensagem de uma ponta a outra do Império em, uma semana. Uma semana. É impressionante. Uma velocidade inimaginável para a época. Isso permitia que ordens, relatórios, tudo circulasse de forma muito eficiente. E para lubrificar essa máquina toda, eles criaram uma moeda única, o dárico, que facilitava o comércio. Então, juntando as peças satrápias, estradas, moeda, comunicação rápida, você não tem só um império conquistado, você tem um império administrado. O poder persa não estava só na espada, então. Não, de jeito nenhum. Estava na organização. Fascinante. E enquanto os persas construíam esse modelo colossal, baseado em estradas, em território, seus vizinhos ali na costa do Mediterrâneo, os fenícios, estavam criando um império com uma lógica totalmente oposta. Completamente oposta. Se para os persas poder era terra, para os fenícios poder era mar. O modelo deles é o que a gente chama de talassocracia, que significa literalmente governo pelo mar.
Certo. Eles viviam numa faixa de terra estreita, onde hoje é o Líbano, que não era boa para a agricultura. A solução? Olhar para o mar. E eles não só olharam, eles dominaram. O poder fenício não vinha de anexar territórios, mas de controlar as rotas comerciais. Ah, então era sobre controle de rotas. Exato. Eles criaram uma rede de colônias e entrepostos por todo o Mediterrâneo, Cartago, Cádiz, Sicília. Então eles eram, sei lá, a Amazon da antiguidade? Se alguém quisesse um produto de um canto do mundo, falava com eles. Exatamente isso. Eles eram os mestres da logística. Queria estanho da Bretanha para fazer bronze? Os fenícios traziam. Queria cedro do Líbano para construir um templo? Fale com os fenícios. E aquela tintura púrpura, né? Essa era a marca registrada deles. A púrpura de Tiro, caríssima. O poder deles estava no controle da cadeia de suprimentos. E isso se refletia na política deles. Não um imperador, mas cidades-estado independentes, como Tiro, Sidon, Biblos. Ah, entendi. Elas competiam entre si, mas colaboravam quando o assunto era negócio. E é aí que a coisa fica, nossa, realmente incrível, com tanto negócio acontecendo. Navios, cargas, contratos, eles precisavam de um jeito simples de manter os registros. E dessa necessidade super prática, nasceu uma das maiores invenções da história. Talvez a maior, o alfabeto fonético. Para entender o tamanho dessa revolução, a gente precisa pensar em como a escrita funcionava antes. Certo, era bem mais complexa. Muito. Na Mesopotâmia, no Egito, você tinha sistemas com centenas, milhares de símbolos. Um símbolo para casa, outro para o sol. Aprender a ler e escrever era um trabalho para a vida toda restrito a uma elite de escribas, de sacerdotes. Peraí, então, o alfabeto que a gente usa hoje, a base da nossa literatura, da nossa ciência, de quase tudo, nasceu porque comerciantes fenícios precisavam de um jeito mais fácil de anotar 5 ânforas de azeite para Cartago. É exatamente isso. E as consequências foram monumentais. O sistema fenício era genial na simplicidade. Pouco mais de 20 símbolos, e cada um representava um som. Um som, e não uma ideia. Um som. Combinando esses sons, você podia escrever qualquer palavra. Isso simplificou a escrita de uma forma tão radical que, pela primeira vez na história, o conhecimento escrito podia escapar do monopólio de uma elite. Quer dizer que um comerciante, um marinheiro, qualquer um podia aprender a ler e escrever com muito mais facilidade. Pensa no que isso significa. É uma transferência de poder tão profunda quanto a invenção da prensa de Gutenberg ou da internet. Nossa, é verdade. Claro que não aconteceu da noite para o dia, mas a semente estava plantada ali. Os gregos depois pegaram esse alfabeto, adicionaram as vogais, e daí ele evoluiu para o latino e chegou até nós. Que incrível. Mas a origem de tudo foi essa, uma ferramenta de negócios que, sem querer, acabou por democratizar o conhecimento. Uma revolução nascida da burocracia do dia a dia. Uau! Ok, então já vimos 2 respostas para a questão do poder. Poder como controle da terra, com os persas. E poder como controle das redes comerciais marítimas com os fenícios. Mas o material do professor Jotinha nos apresenta uma terceira resposta, a dos hebreus, que é talvez a mais abstrata e, ao mesmo tempo, a mais duradoura de todas. O domínio deles não era a terra nem o mar, mas o espírito. Exato. A grande contribuição dos hebreus não foi um império, ou uma estrada, ou uma rota comercial. Foi uma ideia. E o conceito-chave aqui é o de monoteísmo ético. Certo. Muita gente foca na parte do monoteísmo, a crença em um único Deus, o que já era algo bem raro, bem revolucionário para a época. Mas a palavra mais importante nessa expressão é ético. O que isso quer dizer exatamente? Que o Deus deles se importava com o comportamento das pessoas. Precisamente. Não era apenas um Deus todo-poderoso que exigia sacrifícios e rituais. Era um Deus que estabeleceu uma aliança, um pacto com seu povo, baseado num código de conduta moral. Os 10 mandamentos, por exemplo, o exemplo mais famoso. A ideia de que a divindade se importa se você mente, rouba, cobiça. Isso conecta a fé diretamente à justiça social, à ética nas relações humanas. Foi uma virada de chave fundamental na história do pensamento religioso e à base não só do judaísmo, mas do cristianismo e do islamismo também. E a história política deles, que o material descreve, é uma montanha-russa, né? Não tem aquela estabilidade do Império Persa.
Começa com líderes militares, os juízes, como Sansão, atinge um auge breve com os reis Davi e Salomão, que unificam as tribos, constroem o templo, mas logo depois tudo se desfaz. Sim, após a morte de Salomão, o reino se divide em dois, Israel ao norte e Judá ao sul. Essa divisão enfraqueceu eles terrivelmente, e eles acabaram sendo conquistados por todos os grandes impérios da região: assírios, babilônios, persas, gregos, romanos. Até a diáspora. Exato. Essa trajetória culmina num evento que define muito da identidade judaica: a diáspora, a dispersão do povo hebreu pelo mundo, especialmente depois da destruição do Segundo Templo pelos romanos em 70 d.C. E aqui está o paradoxo, não é? Exatamente quando eles perdem seu centro territorial, sua terra, é que o legado espiritual deles se torna mais forte. É o ponto central. A fé se tornou a pátria portátil deles. Pátria portátil. Gostei disso. Sem um Estado, sem um templo, o que os unia como povo? Eram as Escrituras, a Torá, eram as leis, as tradições, a memória de uma aliança com um Deus que não estava fixo em um lugar, mas que acompanhava seu povo onde quer que ele fosse. Essa jornada de unificação, cisma, dispersão, ela forjou uma identidade cultural e religiosa incrivelmente forte. Capaz de sobreviver por milênios. Exato. O poder da ideia se provou mais duradouro que o poder da terra. Então, para a gente amarrar as pontas, o que tudo isso significa? O material do professor Jotinha nos deu uma estrutura brilhante para pensar nisso. Temos 3 civilizações vivendo ali na mesma vizinhança do mundo, mas com modelos de sucesso completamente distintos. De um lado, os persas. O domínio deles era a terra. A estrutura, um império centralizado. E o grande legado foi na administração. Certo, criando um modelo de governo multiétnico que funcionava como uma máquina. Do outro lado, os fenícios. O domínio deles era o mar. A estrutura, cidades-estado comerciais em rede. E um legado imortal foi na comunicação, com a invenção do alfabeto. E por fim, os hebreus. O domínio deles era o espírito. A estrutura política foi instável, mas o legado principal, na religião, com o conceito do monoteísmo ético, mudou a consciência espiritual da humanidade para sempre. É impressionante pensar que não existe uma fórmula única por sucesso, né? Administração, redes e ideias. 3 pilares que, de certa forma, continuam a ser as bases do poder no nosso mundo hoje. Sem dúvida. Nossos governos bebem da fonte da administração persa, nosso comércio global é herança da rede fenícia e nossos códigos morais são influenciados pela Revolução Hebraica. Com certeza. E isso, sabe, levanta uma pergunta importante para a gente levar daqui. E se a principal contribuição de cada um desses povos tivesse se perdido na história? Por um acaso do destino, como seria o nosso mundo hoje? Um exercício de imaginação bem interessante. Pensa nisso. Um mundo sem a simplicidade de um alfabeto fonético, onde talvez a escrita ainda fosse um privilégio de pouquíssimos. Um mundo sem a ideia de um monoteísmo ético, com códigos morais e visões de justiça radicalmente diferentes. Ou mesmo um mundo sem os modelos de administração imperial que, para o bem e para o mal, foram a base para tantos impérios que vieram depois. Sim. A ausência de qualquer um desses legados criaria um presente que a gente mal conseguiria reconhecer. Um pensamento poderoso para a gente fechar nossa conversa. A história não é só o que aconteceu, mas também o que poderia não ter acontecido. Muito obrigada pela atenção de todo mundo e até a próxima. Até a próxima.